Eu sou o Rick, do Mão do Terror, e a história que vou contar hoje prova que alguns medos nunca nos abandonam. Se você ama terror autêntico, deixa aquele like macabro, inscreve-se no canal e ativa o sino. E me diz nos comentários, você consegue dormir depois de uma história de terror? Respira fundo. O conto de hoje é sobre a teoria do eco perpétuo, e garanto que você vai lembrar no escuro, no coração de uma universidade antiga, cujas paredes de pedra guardavam séculos de conhecimento e segredos. O Dr. Arthur Finch era uma figura anacrônica. Um físico brilhante, mas recluso. Ele passava seus dias em um laboratório isolado, cercado por equipamentos complexos e diagramas esotéricos que poucos compreendiam. Sua obsessão, a teoria do eco perpétuo. Arthur acreditava que o tempo não era uma linha reta, mas um rio sinuoso e que eventos passados, especialmente aqueles carregados de grande trauma e sofrimento, deixavam ecos energéticos no presente, reverberações que podiam ser detectadas e talvez até mesmo sentidas. Seus colegas o consideravam um gênio excêntrico. Suas teorias, embora fascinantes, eram vistas como especulações sem base empírica. Mas Arthur estava convencido. Ele havia dedicado sua vida a construir um dispositivo, uma máquina complexa de bobinas de cobre, cristais de quartzo e circuitos intrincados, projetada para captar esses ecos, para sintonizar as frequências do passado. Doutora Lena Petrova, sua ex-aluna e agora colega, era a única que compartilhava de sua visão, embora com uma dose saudável de ceticismo. Ela era a ponte de Arthur com o mundo real, a voz da razão em meio à sua obsessão. Ela o ajudava na pesquisa, mas seus olhos, por vezes, mostravam uma preocupação crescente com os rumos de suas descobertas e a sanidade de Arthur. O dia em que o dispositivo funcionou foi marcado por um silêncio quase religioso no laboratório. Um zumbido baixo preencheu o ar, e as luzes do painel piscaram em um ritmo irregular. No monitor, formas de onda complexas dançavam, padrões que Arthur nunca havia visto antes. "Eles estão aqui, Lena", ele sussurrou, seus olhos brilhando com uma febre de descoberta. Os ecos. Eu os encontrei. No início, eram apenas sensações. Em frio repentino, um cheiro de fumaça, um sussurro distante que parecia vir de lugar nenhum. Mas, à medida que Arthur ajustava o dispositivo, os ecos se tornaram mais vívidos. Eles começaram a ver flashes de imagens. Uma rua de paralelepípedos cheia de pessoas correndo em pânico. O brilho de uma lâmina, o rosto de uma mulher gritando. E com as imagens vinha a emoção, o medo, o desespero, a dor. Lena ficou horrorizada. "Arthur, isso não é apenas energia residual. Isso são memórias, são fragmentos de consciência." Arthur, no entanto, estava fascinado. "Exatamente, Lena. É a prova de que a consciência transcende o tempo. É a maior descoberta da história da física." Ele estava cego para o perigo, obcecado pela validação de sua teoria. Os ecos se tornaram mais frequentes, mais intensos. O laboratório, antes um santuário de ciência, tornou-se um palco para o passado. Eles viam cenas de tragédia e sofrimento. Um incêndio que consumiu um orfanato, uma execução pública na praça da cidade, um assassinato brutal em um beco escuro, e com cada eco, a dor se tornava mais palpável, mais real. Arthur começou a se isolar, passando horas no laboratório, imerso nos ecos. Ele falava com as figuras espectrais, tentando entender suas histórias, suas dores. Ele acreditava que estava se comunicando com o passado, que estava desvendando os mistérios do tempo. Mas Lela percebeu que os ecos não eram meras reverberações.
Eles eram manifestações conscientes, fragmentos de almas que haviam morrido em grande sofrimento e que agora estavam presas em um ciclo de dor. E o pior, os ecos estavam se tornando mais poderosos. Eles não eram apenas observadores, eles estavam interagindo com o presente. Objetos no laboratório se moviam, portas batiam e a temperatura caía drasticamente. Arthur começou a ter pesadelos, sonhos vívidos onde ele era a vítima, revivendo os momentos de trauma que ele havia captado. Sua sanidade estava se esvaindo, sua mente se fundindo com as dores do passado. Lena tentou argumentar com ele. Arthur, você está se perdendo. Esses ecos não são apenas dados. Eles são entidades. Eles estão se alimentando de sua atenção, de sua energia. Eles querem arrastá-lo para o passado, para que você se torne um deles. Arthur a ignorou, seus olhos fixos no monitor, onde uma cena de tortura medieval se desenrolava. Ela percebeu que Arthur estava sob a influência dos ecos, que sua mente estava sendo distorcida pela dor e pelo desespero. Ela se lembrou de uma lenda antiga sobre o véu entre os mundos, sobre como ele podia ser rasgado por grande sofrimento ou por uma mente curiosa demais. E ela sabia que Arthur havia rasgado esse véu. Lena começou a pesquisar por conta própria. Ela vasculhou os arquivos da universidade, buscando qualquer menção a eventos traumáticos que haviam ocorrido no local. Ela descobriu que o laboratório de Arthur havia sido construído sobre as ruínas de um antigo hospital de guerra, um lugar de imenso sofrimento e morte. E antes disso, havia sido um cemitério, um local de descanso para almas inquietas. Ela encontrou referências a rituais de banimento, a métodos para selar o véu, para silenciar os ecos. Mas todos eles exigiam um sacrifício, uma negação da própria existência dos ecos, uma rejeição do passado. Era um risco, pois a entidade coletiva dos ecos era poderosa e lutaria para se perpetuar. Uma noite, enquanto Lena estava no laboratório, tentando desligar o dispositivo de Arthur, os ecos se manifestaram com uma fúria sem precedentes. O laboratório tremeu, as luzes piscaram e as vozes do passado se tornaram um coro ensurdecedor de gritos e lamentos. Arthur estava no centro do turbilhão, seus olhos abertos e vazios, seu corpo contorcendo-se, como se estivesse sendo puxado em várias direções. Lena viu a figura de Arthur se tornar translúcida, sua forma se fundindo com as figuras espectrais que o cercavam. Ele estava sendo arrastado para o passado, para se tornar mais um eco, mais um fragmento de dor. Ela sabia que precisava agir rápido. Ela se lembrou de uma passagem em um dos livros antigos, que falava sobre o poder do presente, sobre como a realidade do agora podia ser usada para repelir as influências do passado. Ela precisava ancorar Arthur no presente, fazê-lo se lembrar de quem ele era, de sua vida, de sua sanidade. Com um grito, Lena correu para Arthur, ignorando os ecos que tentavam impedi-la. Ela o abraçou, segurando-o com toda a sua força, tentando puxá-lo de volta do abismo. Arthur! Ela gritou, sua voz ecoando no caos. Lembre-se de mim. Lembre-se de sua vida. Lembre-se do presente. Os ecos uivaram, tentando abafar sua voz, tentando arrastá-la para o passado também. Ela sentiu a dor deles, o desespero, a tentação de se render. Mas ela resistiu. Ela se agarrou à realidade, à sua própria sanidade, à sua conexão com Arthur. Arthur vacilou. Seus olhos, antes vazios, começaram a mostrar um brilho de reconhecimento. A figura translúcida se tornou mais sólida, sua forma humana se reafirmando. Os ecos recuaram, enfraquecidos pela força do presente, pela conexão humana. Lena, exausta,
conseguiu desligar o dispositivo. O laboratório mergulhou no silêncio. Um silêncio que era quase tão assustador quanto o caos anterior. Arthur caiu em seus braços, inconsciente, mas vivo. Os ecos haviam sido silenciados, ou pelo menos contidos. Arthur se recuperou lentamente, mas a experiência o havia mudado. Ele não se lembrava dos detalhes dos ecos, apenas de uma sensação de dor e desespero. Ele havia perdido sua obsessão, mas havia recuperado sua sanidade. Ele abandonou a teoria do eco perpétuo, dedicando-se a pesquisas mais convencionais. Lena permaneceu ao seu lado, uma guardiã silenciosa de sua sanidade. Ela sabia que os ecos ainda estavam lá, esperando, sussurrando nas bordas da percepção. Ela sabia que o véu entre os mundos era fino e que a curiosidade humana podia ser uma faca de dois gumes. Mas ela também sabia que a conexão humana, o amor, a amizade, eram as maiores armas contra o inexplicável. E assim, a lenda da teoria do eco perpétuo se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que o passado, por mais que nos atraia, pode ser uma armadilha, e que a busca pelo conhecimento, quando desprovida de compaixão, pode levar à perda da própria alma. E que mesmo quando os ecos do passado nos chamam, a força do presente e a conexão humana podem nos ancorar na realidade, salvando-nos de sermos arrastados para a escuridão que se alimenta da dor e do desespero. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.